Então, vamos convidar para essa conversa o Frank Hamilton Moraes, que é superintendente executivo do Bradesco, convidar o CISO e DPO da Clash, Ricardo Castro, e também o Cyber Security Sales Manager da Imperva, Rodrigo Gotran. Muito bem-vindos. Boa discussão. E lembre-se de nós, por favor. Muito bem. Último painel não só do dia, mas do evento, que é responsabilidade, né? Eu começo o evento muito nervosa, pensando, meu Deus, como é que vai ser até o final? E quando vai acabando, eu penso, não tem mais amanhã? Vai acabar mesmo? É mais ou menos isso, né? É porque é muita responsabilidade, realmente, a gente poder trazer todos os temas. E eu deixei esse para o final, porque eu acho que esse tema é um tema que a gente precisa refletir sobre ele. Ainda, tudo que é muito novo gera, no primeiro momento, impacto, e o medo faz parte. Eu acho que a humanidade evoluiu porque sentia medo. E, a partir do medo, você passa a tentar entender o que isso provoca e como é que você pode reverter. Então, é melhor isso, né, do que você ficar totalmente passivo e não ter sentimento nenhum. Acho que, ok, válido. Eu tenho conversado com alguns líderes que falam, eu tenho um pouco de medo, eu não sei muito bem como é que essa coisa vai evoluir. Eu falei, opa, pelo menos você não está totalmente passivo, né? Se você está com medo, você já está tendo alguma reação que pode ser transformadora. Só me permite falar sobre evolução, acrescentar a sua fala. Nós evoluímos graças à preguiça e ao medo. Roda, Exato. controle remoto, Tudo mais. A própria IA está aí, mais um avanço dessa preguiça que a gente tem, e nós inventamos coisas para ficar mais cômodo. Só que não basta. Essa coisa que chegou vai fazer a gente correr mais ainda. A gente não entendeu essa fórmula ainda. Tudo que é novo faz a gente correr mais. É verdade, é verdade. Ou na agenda positiva, curiosidade, né? Curiosidade. Sim. Bom, já viram que esse painel aqui, a moderadora vai descansar, né? Porque a turma que está aqui é fantástica. Mas, começando pelo medo, Ricardo Castro, a gente tem conversado bastante sobre mudanças e sobre, muitas vezes, a inteligência, a questão da cybersecurity chegar no momento que as coisas já estão acontecendo, né? Então, a gente já viu isso na nossa jornada aí, muitas vezes se repetir. A minha pergunta para você é, será que, pela primeira vez, a cybersecurity tem a oportunidade de estar no momento certo, no lugar certo, para ser protagonista dessa transformação que a gente está vendo acontecer agora com a IA, ou você acha que ainda corre o risco de perder esse protagonismo ou o papel que ela tem nesse cenário? Som aqui Está, para o Castro. okay, Agora sim. Obrigado. Castro. Não só tem o protagonismo, como tem o dever de ser protagonista. Essa que é a grande questão. A gente tem que tomar isso, sabe? O Leocádio acabou de mostrar. Cara, isso está ao alcance da mão de qualquer equipe. De verdade. Para você colocar um ambiente privado, para você começar a fazer um trabalho dentro de casa, exploratório, sabe? Para você colocar o seu time para começar a trabalhar, cara, a inteligência artificial te ajuda a trabalhar a inteligência artificial. De verdade. Isso vai ser o aprendizado da cyber também, né? É um Sem processo dúvida, sem dúvida. Gente, vamos combinar aqui. Eu não sei quantos de vocês aqui têm dor de cabeça com atendimento de chamado, que é a coisa mais improdutiva da face da Terra. Cara, eles respondem. Isso responde para a gente sozinho, sabe? E assim, o índice de aprendizagem é muito curto. Eu hoje estou numa empresa que foi protagonista e foi pioneira em um negócio muito legal, que foi machine learning. Sabe, assim, antigamente você ligava para uma central de atendimento, em um determinado momento a central de atendimento começou a reconhecer sua voz, agora ele faz reconhecimento do que você escreve, te responde dentro de um WhatsApp e ele vai fazendo isso. O próximo passo é justamente tomar certas decisões. Cara, não preciso que tenha alguém, um humano do lado, para negociar uma dívida. Cara, de repente você consegue colocar os limites pré-estabelecidos. A IA consegue fazer esse tipo de coisa. Quando você fala isso para segurança, você tem simplesmente todos os dados na sua mão. Todos os dados. Obviamente que você precisa servir agora, não como professor, mas como guardrail do que ele está tomando de decisão. Mas certas coisas, certas decisões que são mecânicas, que são repetitivas, que são, sabe, business as usual para toda empresa,
você já consegue tirar da frente. Tirando isso da frente, você libera espaço na agenda do teu time para aprender a usar cada vez melhor isso. E, de novo, hoje, o teu atacante tem tempo sobrando, como sempre teve, para poder explorar o máximo possível isso. Ele faz de um scan leve uma estratégia de ataque extremamente bem sucedida em 3 dias. Sim. Antes ele levava uma semana para fazer isso. Sim. Hoje você tem sugestão de abordagens de ataque, se você quiser, já estabelecidas de acordo com o teu perfil de proteção, vulnerabilidades identificadas. Cara, está muito fácil para o atacante. A gente precisa assumir esse protagonismo para ontem. Perfeito. Eu quero dividir essa conversa porque o assunto ele é empolgante em 2 momentos. Nesse primeiro momento, eu quero ouvir de vocês como cada um está vendo as vantagens. Então, coloquei essa questão para o Castro, justamente para o Castro colocar esse aspecto do momento em que a cyber deve estar envolvida e de que forma. Agora, ainda nessa pegada de vantagens, Frank, a gente acompanhou o movimento pioneiro do Bradesco, obviamente, né? Eu me lembro de ter participado de várias coletivas onde o Bradesco estava lá junto com a IBM, falando em outros, ela falou assim, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. O que tem de diferente daquele momento? É óbvio que evoluiu, teve uma série de avanços, a gente tem acompanhado tudo isso, mas o que está diferente hoje no Bradesco daquele momento para esse momento da IA? O que muda, o que vai trazer de vantagem esse momento? Acho que a gente teve, né, há cerca de 10 anos atrás, a parte da BIA, né, a gente começou lá com um projeto interno, apoiando os normativos, a ajudar os gerentes de venda a entender melhor os produtos, as peculiaridades, né, de uma maneira acelerada, para auxiliar a produtividade e assertividade. Depois a gente evoluiu a parte transacional, colocamos no WhatsApp, consulta de saldo, hoje Pix, extrato. E o que a gente vê hoje, nós temos uma série de pilotos. Acho que assim, o primeiro ponto a tecnologia está aí, precisa ter uma visão estratégica, clara, e saber exatamente quais são os pontos que você deseja trabalhar e é prioritário. Então, a primeira coisa é que tem que organizar uma agenda, porque é muito divertido, é muito legal. Né? A gente se perde lá, a gente tem o time de laboratório. Achei ótimo, é muito divertido. Se você tiver dados bem estruturados, você começa a ver coisas, então tem que ter os KPIs, os projetos certos a serem tratados para ter um avanço. Acho que um outro ponto que faz a diferença com a questão do aumento aí da capacidade computacional, você podendo externalizar em cloud, você começa a ganhar um ganho de processamento de escala. Aí, falando em caso de empresas grandes, como é o nosso caso, que tem um volume de dados muito grande. A gente compara com aquele momento onde isso era um desafio, né? É mais um ponto. Não tinha capacidade computacional, a cloud ainda era... Exato. Né? Então, eu acho que isso, a questão hoje, você consegue coletar dados de mídias sociais, tem uma série de coisas que é muito rico e correlacionar isso é muito importante, mas o pulo do gato eu acho que é o seguinte, é a popularização. Né? Antes você tinha um time muito específico, tinha um set de pessoas preparadas, treinadas para tratar isso, e hoje com o ChatGPT, com algumas outras ferramentas, você pode desafiar. E aí, assim como tem o pessoal atacante aqui, que está sem muito o que fazer e quer ficar atacando, a gente também tem bastante gente curiosa e dedicada que quer inovar. Então, se você tiver, a gente montou lá o nosso ecossistema de inovação no InovaBrá, então a gente chegou a fazer um Ideaton, com 200 pessoas, nós criamos 43 objetivos de negócio para fazer projeto em cima de inteligência artificial generativa, e do ponto de vista de segurança, a gente também tem uma série de projetos elencados para tratar em cima desse ponto. Muito bom. Professor, sua aula, né, falou bastante sobre vantagens. Então, a minha pergunta é para você exatamente um pouco nessa linha da conversa aqui do início, né? Qual o risco hoje da área de segurança ela não entender a importância de se envolver ou, principalmente, de estar junto com a área de negócio nessa transformação? Porque eu tenho já acompanhado notícias de empresas, principalmente na área de varejo, porque os bancos, a gente já sabe, vocês são pioneiros, a gente sempre acompanha esse movimento, mas eu já estou vendo varejo também, para o varejo tem um impacto muito grande no relacionamento com o cliente, né? Então, a área de marketing já está com trocentos planos. Então, qual é o risco da segurança não estar, nesse momento, junto com o negócio, definindo esse modelo? Eu primeiramente, vou explicar com uma frase que eu já usei mais de uma vez hoje, Graça.
o security officer que não tiver com a IA irá viver. O que tiver com a IA irá vencer. São papéis diferentes. Pegando o que o amigo do Bradesco falou, o que o Ricardo falou, nós estamos vendo que a gente vai vencer quando eu uso, porque se alguém está me atacando, e para quem nunca fez o teste, hoje já não é mais possível, mas eu fiz o teste de pegar um código de um malware que ele gerou, e eu cheguei com meu tio e falei assim, se esse código está atacando a gente, nós estamos sucumbindo, nós temos que ter vergonha do que a gente está fazendo. Mas, da mesma forma, eu falei, como que a gente vai reagir a isso? O time também tem os seus gaps de conhecimento e tudo mais. Então, na primeira coisa, que é na parte corporativa, foi o que a gente vai proporcionar para essa empresa fluir, avançar. Nós somos tidos como o time do não. O time que fala não pode, em todo risco que aparece. Ou talvez, né? Mas dessa vez exclusivamente, a gente foi muito, muito proativo. Porque quando o meu VP perguntou se a gente não ia bloquear, porque o fulano estava bloqueando, eu falei, não, nós não vamos bloquear, porque minha ferramenta está protegendo a propriedade intelectual e essa empresa tem que avançar. Pela primeira vez ali, eu acho que ele sentiu literalmente a firmeza da segurança estar falando o mesmo tom do negócio, de estar trabalhando junto. Muito bom. E quando falar junto, eu sou uma das pessoas que eu até brinco, né? Eu estou mais guinchando o time de IA que existia no banco há anos, como o time de IA da Bia. Eu estou guinchando eles e falo assim, migão, tem uma tal de generativa aqui que é diferente dessa que você está fazendo. Presta atenção que a gente tem que dar isso lá na frente para o cara andar, para o cara fazer uma proposta de agência, um gerente vender um produto melhor, para que o RH produza uma análise melhor. O que a IA faz, gente, é acelerar o meu trabalho. Ela não veio para substituir o meu trabalho. Ela veio para acelerar. Muito bom. Rodrigo, terminando essa rodada de vantagens, no seu dia a dia, você já teve algum exemplo, acompanhou, pode compartilhar com a gente algum caso em que, de um lado, a gente viu aqui na abertura, vocês veem que coisa interessante, a gente começou com o Dan Woods, né, um especialista internacional, que ele começou falando, os bots, a automação dos ataques, então o cenário abriu ali, e agora a gente está finalizando com uma mensagem que temos como reagir. Vão vir recursos, já estão aí, recursos que vão nos ajudar nesse processo. Você tem acompanhado isso? Tem visto algum exemplo de reação também à ameaça num processo mais automatizado, que traz aí um alento também nesse sentido? Com certeza, Graça. Acho que a história ela se repete, né? Assim como o Turing usou bastante conceitos de computação para conseguir fazer o primeiro computador em relação à Guerra Mundial, eu acho que a história em relação ao medo ela vem se repetindo e a gente aprende com os nossos históricos, né? Hoje, mais da metade do tráfego da internet ele é automatizado, né? Quem está por trás da automatização da internet, né? Grandes bots. Mais de 30% dos bots que estão automatizados na internet são maliciosos, que já estão usando a IA para se retroalimentar de tecnologia. Você sabe qual é o índice? Quantos por cento desse tráfego? 67% de bots hoje já são maliciosos usando IA generativa para conseguir explorar a vulnerabilidade 67%. Exatamente. E você comentou uma coisa muito interessante sobre o varejo. Os bots hoje eles têm IA para se passar por seres humanos para conseguir manipular o varejo. Isso é um caso real e muitas empresas hoje têm dificuldade em entender o caso de negócio e por que está usando a IA. Antes, eu sempre falo, antes de entender e usar a IA para me proteger, acho muito importante nós entendermos como a IA está sendo usada para atacar-nos. E por isso que se gera malwares e hoje em dia, fraude é muito simples. Quanto esforço eu tenho, vou gastar e qual que é o meu benefício com aquela fraude? Se eu tenho pouco esforço e a fraude é bem executada, esse é o melhor cenário para um fraudador. E a IA acelerou essa curva de aprendizagem, infelizmente, por lado negativo. Agora, nós, como cybersecurity, né, como gerente de segurança digital, nós precisamos trazer a IA para o nosso dia a dia para usá-la para o bem, e não somente usá-la para o mal, né? Muito bom. Daqui a pouco eu começo a trazer as perguntas de vocês. Iria, inclusive, falar aí com o meu pessoal técnico, se as perguntas estão chegando. Ainda não estou tendo aqui no meu sistema. Se puderem aí me confirmar, não sei se está acontecendo algum problema aqui de desconexão, mas as perguntas aqui da plateia vão chegar aqui nesse WhatsApp que está aí com vocês. Continuando essa nossa segunda rodada,
Vamos falar um pouco agora sobre desafios. A gente meio que começou aqui a tratar desse assunto. Preocupa você, Castro, que esteja mais fácil o acesso a esses códigos maliciosos, a automação, o compartilhamento? O que tem do outro lado aí que também é preocupante e que não tem como não falar que isso faz parte da agenda hoje de alguém que tem que se preocupar com a segurança da organização? Olha, usando inclusive o que o Rodrigo comentou, né, de como esses eventos são cíclicos. Quando a gente teve o primeiro evento ou a primeira onda de eventos de phishing bem-sucedidos, a gente viu o quê? Putz, um monte de gente que estava caindo em golpes muito antigos, que eram às vezes até aplicados por carta. Golpe do príncipe nigeriano era aplicado por carta antes de ir para o e-mail. E o índice de sucesso nesses golpes era altíssimo. As pessoas começaram a ficar mais espertas, as tecnologias ficaram mais espertas, a gente conseguiu fazer esses bloqueios mais espertos e a eficiência começou a cair. Agora você tem ataques direcionados e tal, mas o phishing, como uma arma, assim, ele ainda é muito usado, mas a propagação é menor. Quando a gente fala de modelos de hoje, a gente tem esses números de que 67% de todos os bots estão aprendendo com vulnerabilidades conhecidas, que, eventualmente, e a gente teve isso na semana passada, grupos extremistas, terroristas, podem se utilizar desse tipo de fonte para poder fazer ataques estratégicos ou até mesmo não tão estratégicos, como aconteceu aqui no Brasil. A gente teve uma estrutura básica do Brasil que foi atacada, que foi o pão de alho. Desculpa, mas é verdade. Casa do pão de alho gaúcho, caiu, foi fichado. Pô, na sexta-feira, antes do final de semana do churrasco, talvez fosse importante, né? Mas, enfim, estou fazendo uma brincadeira aqui, mas isso é meio que um ensaio. Se a gente for pensar que essas vulnerabilidades, elas estão mapeadas, elas estão em determinados portais, e você só precisa fazer um cruzamento de scan de um lado para o outro, para poder já viabilizar isso, esse ataque, e essa pessoa, não é que ela tem tempo disponível, ela só tem um objetivo. O teu time tem que bater ponto, tem que fazer apresentação, tem que preencher relatório, tem que, sabe, tem todo um roteiro. Esses caras nunca têm isso. Eles têm meta, talvez, e eles têm foco no que eles precisam. E agora eles têm um poder computacional monstruoso para poder aplicar esse tipo de golpe. Então, sim, é extremamente preocupante a gente ter a fartura de informações hoje, em termos de avaliação de vulnerabilidade, em termos de vulnerabilidades presentes, não corrigidas, sabe, históricas, sabe, tem coisa que, gente, o que foi explorado agora foi corrigido em 2010, sim. Sabe? Caraca, como é que em 2010 qualquer desenvolvedor ainda implanta dentro de um portal um código com vulnerabilidade? Cara, isso é impossível. Então, assim, a gente tem um déficit de correções históricas, sim, que precisa ser tratado. Por quê? Se você facilitar para o atacante, cara, vai ser literalmente automática a invasão, o sucesso dessa invasão. Todo mundo aqui é sujeito e está sujeito a ataques. Ser bem-sucedido depende de você. Então, de novo, para ele está muito fácil. Você precisa pedir autorização, você precisa pedir aprovação de verba, você precisa pedir uma instância na AWS, na Oracle, não importa. Eles não têm a burocracia. A gente precisa ser muito mais ágil. Sim. Até agora, a gente não teve casos emblemáticos de uso de IA com sucesso para esse tipo de ataque. A gente vai ter logo menos. É questão de horas. Esse é o cenário já para o próximo ano. Frank, olhando um pouco ainda as vantagens, né, a gente vê muitas soluções tecnológicas, e não é de hoje, né, com machine learning, com recursos de automação. Isso está sendo trazido, obviamente, para o mundo das soluções e das ferramentas. Mas você acredita que ainda precisa de uma geração de soluções que explore mais ainda e melhor esses recursos? Qual é a sua expectativa em relação a isso, quando a gente olha as vantagens que isso pode trazer também do ponto de vista das soluções que a gente pode contar aí para ajudar nesse enfrentamento? Olhando, acho que na perspectiva de cliente, né, a gente tem que olhar o landscape completo da empresa. Então, você tem, ele comentou, né, vulnerabilidades históricas,
né? Então, realmente, você tem uma empresa de 50, 60 anos, né, com um landscape grande, cobrindo vários países, você tem um desafio, né? Às vezes você pode ter questões de gaps tecnológicos. A gente olha as ferramentas, você tem que cobrir o landscape, tem muita ferramenta que acaba tendo sobreposição, ela tem um propósito principal, mas ela também faz gestão de vulnerabilidade, scan e tal. Então você precisa ter uma arquitetura de segurança, de ferramenta, de postura, que cruze tudo isso, né? E aí você tem que também ter essa parte de enxergar o que está acontecendo do lado de fora, para você acertar a sua postura e ter uma governança forte para fazer priorização. A IA pode ajudar muito nesse match. Hoje a gente já tem o Watson fazendo essa postura, esse balance para a gente, né? E aí, na hora que a gente olha os atacantes, você tem várias categorias que a gente pode observar, né? Tem o jovem estudante que está curioso, pode ser quadrilhas, organizações diferentes, né? E aí eu acho assim, ele tem tempo, porque ele não tem prazo para entregar o fraude. Entendeu? Então ele tem o propósito, mas ele tem tempo, né? Boa, esse é o boa. pulo do gato, né? Boa. E aí eu acho assim que nós estamos em franca evolução de maturidade em relação a isso, e aí tem algo aí no horizonte que pode também dar uma outra guinada grande no contexto, que é o quantum computing. Sim. Porque a partir do momento que ele entrar no jogo, aí a pressão e a velocidade vai aumentar muito mais forte. Então, acho que assim, tem que ter uma visão de governança, fazer essa gestão de riscos integrados, e você tem que ter um plano estratégico muito bem posicionado e revisar ele ou refletir ele praticamente todo dia. Muito bom. Professor, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vocês já estão pensando e avaliando, tem uma nova geração aí de ferramentas e de soluções que já vão incorporar esses recursos, e até que ponto isso vai ser vantajoso também nessa jornada, né, de transformar realmente a IA e ter a IA como aliada e não como, né, a bandida. Muito mais, né, deixar de ser a vilã para ser realmente a ferramenta que vai ajudar nesse processo todo. Bom, eu queria ter o dom do volta ao mercado, lembra dele? Lembro. Prever o futuro. É complexo, né, gente? É difícil. Mas eu vejo muito claro que esse momento de instabilidade que a gente está passando com relação ao IA, ele é momentâneo. Porque os nossos patrocinadores hoje já estão desenvolvendo coisas que, se fizerem bem implementados, pessoal, o nosso trabalho de CISO vai ser facilitado enormemente para o futuro. Estou falando de um SOC que hoje tem um humano lá olhando e o cara depende do skill dele para aprender e resolver. Vai fazer automático. Não estou falando de tomar decisão automática, não, mas vai me alertar automaticamente de um firewall de que hoje a gente fala, poxa, tem 0 day. 0 day vai ser, pode ficar 0 day, -1, não interessa, eu sei o modelo. Então, eu espero que assim, nos próximos 2 anos, aí, em média, as ferramentas como Imperva e todo mundo já tragam embutido aquilo que hoje é feito, que nos encanta, a que gera a imagem. A da Imperva vai pegar, vai gerar todo o troubleshoot da ferramenta dele, e não só o melhor, para assim, para o meu analista, assim, ó, eu acho que você deveria tomar essa decisão. Tem que ir além, né? Então, você acredita que tem uma jornada também aí para a indústria. Como é que vocês estão acompanhando isso? É um desafio também para o outro lado, né? É uma... Com certeza, Graça. Eu tive o prazer de trabalhar em várias empresas de cibersegurança aqui na América Latina, e um conceito, e quando eu comecei a trabalhar com cibersegurança, era: nós vamos prover a informação. A regra de negócio dos nossos clientes, a ação deve ser feita por vocês. E eu já vejo essa mudança paulatinamente chegando com mais força, e é muito importante mencionar que a IA, ela tem uma curva de aprendizado muito rápida. Porque os modelos matemáticos de Machine Learning, Deep Learning, já estão aí desde 2000, 2005, já se falava de algoritmos de Deep Learning para conseguir aprender. A diferença do momento que a gente vive hoje, que gera um medo, é a rapidez com que esses modelos vão se evoluindo no espaço de tempo. E a gente tem que acompanhar. Então, a Imperva, por exemplo, já tem um fórum de todos os nossos CTOs, CISOs, para discutir inteligência artificial no meio de business. Porque a gente precisa ter aprendizado, mas além de informar aos nossos clientes o que está acontecendo naquele ataque, é começar a tomar decisões inteligentes. Só que é um porém.
as regras de negócio de cada vertical de mercado, elas são diferentes. Não necessariamente o que nós iremos trabalhar no mercado financeiro é o mesmo do varejo. Então, nós podemos usar a inteligência artificial, e hoje usamos para pegar esses modelos matemáticos de business, de negócio, aprender no nosso modelo de inteligência artificial para conseguir trazer regras que vão se adaptar à realidade do negócio dos nossos clientes, seja onde é que ele seja, varejo ou mercado financeiro. E é isso que eu vejo, sabe, Graça? Inteligência não é a coletividade de tudo que é o meu aprendizado, mas talvez algo específico, como na Imperva, no ramo que ela trabalha, ela só precisa aprender aquilo. Mas tem que fazer muito bem. Eu acho que o nosso trabalho vai ser facilitado no futuro. Ela não precisa escrever texto. É o foco, né? É o foco. É isso mas aí, pro meu é o produto propósito da empresa. Tem que fazer uma coisa bem feita para a gente conseguir ter um resultado bem assertivo. Tenta fazer tudo, não faz nada bem feito. É a história. Falsos positivos, alertas, Exato. os tickets e números, tickets que aparecem. Uma por aí. vida de emoção, né? Começar a trazer algumas perguntas, porque já estão me sinalizando aqui, né? Mal comecei, já estão me falando que vai acabar, então deixa eu privilegiar também aqui as perguntas, tanto da plateia presencial quanto online. Uma provocação aos meus amigos, e não se identificou, mas deve ser amigo de alguém, né? Está tudo certo. Quando falamos, por exemplo, de ZTNA, falamos sempre de confiar desconfiando. Quando trazemos isso para dentro do cenário de uso da IA, como podemos ter uma jornada segura de manter os dados protegidos do próprio usuário, sendo que todo dado ali é utilizado para o bem e para o mal? Professor, os outros também. Olha só. Quem é um amigo, hein? É o Paulinho lá. Aí levantando a mão lá. Paulinho. Só podia ser Paulo Conduta. Eu não trabalho nesse ramo, mas eu vejo uma expertise muito bem. Tem processos ou produtos que nos conhecem tão bem ou melhor que as nossas esposas e maridos. Quando se fala nesse contexto de ZTNA, confiar desconfiando, é porque, na verdade, eu não te conheço bem. Então, empresas de cartão de crédito, que opera o cartão de crédito, por que o cara te liga? Porque ele te conhece tão bem no seu gasto que nem você mesmo se conhece naquele modelo. Então, este modelo de ZTNA é um dos modelos que vai ganhar muita vantagem. Porque não é só saber sobre o seu horário de conexão, é saber sobre o seu perfil, sobre o processo, sobre o tempo que você leva, às vezes, num clique na sua máquina, no Enter. É conhecer o indivíduo ao extremo. E aí, para quem não entendeu hoje, assim, né, todo mundo está falando muito de GPT e Bird, mas tem um cara que vem por trás aí que eu acho que quando ele chegar, ele vai fazer o estrago no mercado, que é a Meta. É o cara que mais me conhece hoje, com as minhas interações, o que eu gosto, tudo, que a Google conhece um pouco, mas nem sabe tudo. Então, quando esse cara chegar, ele sim vai poder dar algo tão específico para mim, que vai efetivamente melhorar para ele, como funcionador de negócios, e automaticamente também vou ser mais beneficiado, que vou parar de receber mensagens daquilo que eu efetivamente não gostaria. Então, o conhecimento sobre o seu ativo, caso de Imperva, conhecimento sobre a pessoa, que é o nosso lado financeiro, será extremamente apurado, e isso vai dominar o mundo. Quem mais pode contribuir com essa você pergunta? conhece a pessoa pelo lixo que ela gera, né? Então, acho que a gente pode partir exatamente do princípio de quantidade de informação que nós iremos gerar por certos indivíduos. Eu concordo plenamente. Se você vai confiar desconfiando, você realmente não conhece aquela pessoa, aquela aplicação que está automatizada, etc. O mais importante é a gente conseguir alinhar o que a gente está gerando de informação versus o que a gente precisa proteger. Por isso que o cargo de um Data Protection Officer, que hoje está bem alta, ele varia entre um advogado e um técnico. Né? E é muito importante saber se a gente precisa proteger. Eu costumo dizer, o lixo também tem dado sensível. Bancos de dados que tem QA, que são pré-prod, tem dados sensíveis. E trazer além dessa visibilidade, a gente precisa conhecer para conseguir proteger. Então, eu acho que você tem que partir do princípio que muitas empresas falam, que eu não conheço você e eu vou partir desse princípio. Funciona também. Então, na minha visão, você tem que ter uma visibilidade do seu entorno para conseguir tomar essas decisões de negócio. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, vou direcionar para o Castro e também para o Frank. Nós temos visto movimentos hoje, aqui inclusive no Brasil, se falando até no marco regulatório ou no marco civil da IA. O quanto que vocês consideram que é importante algum nível de regulamentação e qual o impacto
que isso vai trazer e qual o momento, porque se ela for e anteceder muito o processo, ela pode bloquear. O difícil é a regulamentação chegar no momento certo. Castro. Frank, o que você acha? Já tivemos exemplos aí, né? Eu acho Tentaram, chegaram no momento depois, todo mundo olhou e falou, não, mas agora já foi, né? Já avançamos. Eu acho que é um ponto importante. Eu acho que, no fim do dia, nós temos que estar de olho, né? O foco é a sociedade, o ser humano, né? Então, acho que é importante ter mecanismos de proteção, isso ser discutido, mas, obviamente, tem que calibrar, como sempre, né? A inovação puxa para um lado, né? E tem que, a parte de segurança tem que suportar as coisas para acontecer. Acho que outro ponto importante aí para destacar dentro do projeto de lei que está sendo discutido, né, é a parte de cultura, né? Então, a gente precisa também disseminar a cultura disso, criar condições para que a sociedade evolua, né, como um todo, para a gente proteger. Mas tem que ter leis, porque senão vira terra de ninguém. O desafio, né, os mesmos de sempre, ligado a dados, legislação de país, localização, cenários específicos, né? Aí soma-se a questão de cloud, né? O dado está aqui, o dado está lá, né? Então a gente já teve outras apresentações hoje aqui, bastante ricas nesse sentido. Então acho que fazer esse balance e conseguir criar algo de sustentação e que não vire blocker é o desafio. Sim. Eu tenho uma que você visão, acha, eu tenho uma visão um pouco mais talvez polêmica e difícil a respeito disso, porque quando a gente fala, né, de privacidade, a gente está falando desse tipo de regulação, eu vejo que a Europa está anos-luz na frente da gente, porque eles batem de frente com as empresas grandes. Por exemplo, uma Meta e fala, eu quero saber o que está no seu algoritmo, porque eu não quero que você me diga o que eu devo pensar. Porque é aquele negócio, não, eu vou receber coisas e vou consumir coisas que são mais de acordo com o meu perfil. Só que em que momento eu estou satisfeito com o meu perfil, eu sou levado a crer que eu estou dentro do meu perfil. Sabe? Então, assim, isso entra em questão ética, política, Sim. e mais uma série de outras coisas. Soberania digital. Soberania digital, né? E outras coisas mais. Então, quando a gente trata desse tema, e a gente trata de proteção contra proteção de menores, proteção da sociedade, lobby comercial, isso tudo começa a entrar numa seara que, envolvendo também a AI, para correlacionar esses eventos, correlacionar esses perfis, correlacionar todas essas coisas, faz com que a gente fique um pouco desprotegido, até mesmo vulnerável, não só a empresa que está implementando isso, mas, gente, esses dados vazam. Quem vai acessar isso, se isso vai ser comercializado ou não, e como isso vai ser usado contra as nossas empresas. Como uma espionagem, uma inteligência dessa vira uma espionagem ou contra-espionagem, ou até um problema de trust, sabe, entre países. Então isso é muito controverso, é muito pesado. O Brasil está entrando num momento bom dessa conversa. Sim. Até a ANPD começou a falar a respeito disso. Isso. Sim, é muito bom ter começado agora, porque meio que está no comecinho. É a hora. No caso da internet, a gente viu que demorou um pouco, né? Demais, E quando demais, chegou, demais. né, já não dava mais para controlar, porque tem um lado incontrolável de tudo isso, a gente sabe, né? Então, se você não cria no momento certo algumas regras mínimas de convivência e de uso, você perde o time. Enquanto não chega essa regulamentação, eu sei que você vai comentar a pergunta que eu fiz para o Castro, mas tem outras aqui, questionando o seguinte, enquanto não chega essa regulamentação, e o pessoal aqui é muito cético, principalmente a galera da internet está aqui questionando se isso vai realmente impactar, é preciso criar alguma política interna mínima dentro da organização? E quem vai criar isso? É cyber? Vai ficar lá com DPO? Vai ser uma mistura aí dessas duas áreas, privacidade, governança, security? Eu tenho seguido uma linha, só para completar o Ricardo, te respondendo, temos sim que ter uma regulação, mas não podemos ter uma limitação. Nós estamos no alvorecer da IA. E toda vez que há limites, você está tolindo como foi a aquele pergunta aqui, né? O risco de... Então, quando se fala em política e regulação, tem que sim, independente, ou Graça, a ética é a pessoa e a empresa. A Bia, a Bradesco, momento nenhum, mentiu para as pessoas
que era uma máquina que estava respondendo. Em momento nenhum, e eu acho que as nossas empresas têm que fazer isso. Você está conversando com o chatbot, não, você está conversando com a inteligência artificial, e usar aqueles jargões ainda, né, que usa nos termos. A opinião dela não expressa verdadeiramente a opinião da empresa, porque ela é uma máquina. Ele tem que saber disso, sabe? Então, assim, política temos sim, porque tudo que não é regulado é terra de ninguém. Então, eu tenho que explicar para o meu funcionário que ele não pode usar propriedade intelectual nas ferramentas. Eu tenho que explicar para ele que ele tem que tomar cuidado com o que ele pergunta, porque pode vir algo não esperado de contra-resposta, aquilo não é efetivamente uma coisa da empresa para ele. Então, a primeira coisa, política, sim, regular, não limitar. O limitar, eu ainda sou um pouco, eu acho que a gente está muito a alvorecer para colocar limites. E você acha que enquanto não tem, né, está sendo criada essa regulamentação, tem que criar uma política interna e quem tem que... Orientativa, não é punitiva. Uma política de orientação, porque... eu estava falando com o pessoal que a gente estava debatendo ali antes. Graça, a política, no caso da IA, ela vai servir muito bem para o meu ativo, ele usando o meu computador. Mas tem um negócio chamado celular, está na mão dele. E o que ele não pode fazer lá, ele vai fazer com o celular. Então, o que está talvez muito bem abraçado, pode vir algo por fora e nos abraçar com um temor muito pior. Então, eu vejo a política como algo regulamentar, mas a orientação é muito melhor. Rodrigo, você está acompanhando esse assunto, vocês estão na linha de frente aí com outras empresas nessa jornada. Você tem visto isso dentro das organizações, dos clientes nos quais vocês têm falado sobre IA, a tendência de criar alguma política? Você vê a área de cyber envolvida com isso ou é o Security Lead que está trazendo essa discussão aqui, mas na realidade é a Graça que está querendo polemizar? O que você tem visto nesse sentido? Não, excelente pergunta, existe. Quando a gente vai fazer uma apresentação de qualquer solução, primeira pergunta do pessoal, usa IA, usa IA. E a cyber, além da cyber, outras áreas estão envolvidas, DPO está envolvido nisso, privacidade está indo para essas discussões, quem mais está envolvido nisso? Não somente a área de segurança e DPO, mas principalmente a área de negócio. Eu acho que o pulo do gato é justamente a gente conseguir prover segurança sem impactar o go-to-market das empresas. Então o negócio quer estar junto para já... Exatamente. Né? Então a discussão da inteligência artificial, quando a gente está trabalhando na cibersegurança, ela tem que ir em mãos com a área de negócio, justamente para a gente não impactar nenhum go-to-market da empresa quando a gente está pondo segurança através de IA. E não necessariamente IA pode ser o caso que iremos implementar. Um Deep Learning e Machine Learning muitas vezes já pode ser suficiente para o caso de negócio da empresa, que é uma coisa que já está mais madura, é um aprendizado de máquina que a gente consegue falar sim ou não, como sit down, né, ou get up. E isso é extremamente importante a gente entender, também guiar os negócios. Olha, aqui talvez a IA ainda não seja necessário, etc. Ou a gente conseguir ser mais consultivos. A penalidade, na minha opinião, ela não é uma boa ação. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que começar a guiar, as normativas técnicas também devem aparecer, e eu concordo, agora é o time. A gente demorou muito na LGPD por temas políticos, etc. Sim. Mas, por exemplo, a Argentina tem a lei de proteção de dados da América Latina mais antiga do Conselho. Perfeito. É um país que está mais maduro tecnicamente? Não necessariamente. A gente, tecnicamente, está muito mais avançado, mas a legislação lá é muito mais antiga. Então, essa discussão ela é bem saudável e ela tem que existir nesse momento. Muito bom. Bem, pessoal, o assunto e a discussão está só começando. Esse é um tema que nós vamos levar para a nossa caravana Security Leaders aí em 2024, com certeza. E muitas dessas perguntas ainda são perguntas que a gente não tem respostas tão conclusivas, mas o objetivo é esse, a gente trazer essas discussões e poder começar a fazer todo mundo pensar que tem um papel nesse cenário, né? E quanto mais rápido vocês definirem qual o papel de vocês, mais probabilidade de vencer, né? nessa jornada vocês terão. Eu quero agradecer pela audiência que ficou com a gente até agora, pela participação de vocês. Aqui foram 2 dias intensos de discussão e, com certeza, eu me arrisco a dizer que a agenda, que era o nosso propósito no início do evento, que a agenda 2024 está definida aqui. Nós gravamos todas as palestras que foram apresentadas aqui. Todo esse conteúdo vai estar disponível na TV Security.
todas essas discussões poderão ser revistas e acompanhadas. E eu tenho certeza que todos os assuntos que foram tratados aqui vão servir de base para criar essa agenda para 2024. Então, acho que a gente cumpriu aqui a nossa tarefa. E eu não fiz isso sozinha, fiz com todos vocês, com a internet, com quem esteve nesse palco. Então, gratidão. Muito obrigada, foi fantástico. Palmas aqui para o nosso painel e para vocês que fizeram parte desse processo. Muito obrigada.